Olá, graça e paz. Estamos aqui uma semana, né, se iniciando e o nosso propósito recomeçando. Estamos na segunda semana, na segunda parte do livro O Caminho para a Presença de Deus. É uma jornada de 40 dias, 8 semanas, onde nós estamos buscando a intimidade, né? Buscando nos manter a constância, nos manter em oração, nos manter na leitura da palavra. E eu tenho sentido, já tenho recebido mensagens de pessoas dizendo que tem sido uma bênção e isso alegra o meu coração, mas acima de tudo alegra o coração do Senhor, porque tem sido uma bênção para mim também. Então, a parte 2 do livro, né, de Elisa e John Bevere é a quem obedecer. Nós falamos sobre Deus em tempos de deserto, né? E agora nós vamos falar sobre a quem obedecer. E vou começar aqui a introdução da parte 2, que é muito importante. Obediência. Essa palavra costuma ser sussurrada com desdém, enquanto as nossas atitudes rebeldes questionam: a quem obedecer? Nossa cultura orgulha-se de quem pensa por conta própria, né? Nossa cultura se orgulha, fala: uau, a pessoa consegue, né, fazer as coisas por conta própria, né? Então, a gente tem isso muito forte. Dizer que você é obediente soa como se você fosse um cristão pouco inteligente, alguém que segue o Senhor cegamente, alguém que precisa de alguém para ficar falando, faça isso, faça aquilo, né? Então soa como se você não conseguisse andar com as suas próprias pernas, sem prudência ou entendimento, mas não é nada disso, né? Nada está mais longe da verdade. Não são os fracos que andam em obediência, mas sim os fortes. Sabe aquela coisa assim, ai, eu não preciso de ninguém mandando em mim, eu não preciso de ninguém falando o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Não existe isso. Então, só que, né, nossa cultura, o Senhor nosso Deus, é Ele quem nos dá a direção. É Ele quem fala conosco e nos manda, faça isso, faça aquilo. Se nós fizermos, o que acontece? Nós não estamos nos submetendo à vontade do Senhor. Estamos nos submetendo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E às vezes a gente acha que, não, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu preciso, mas o Senhor vê muito além do que eu preciso. O Senhor vai muito mais longe e eu posso confiar. Eu posso me entregar, eu posso me jogar aos pés dele, porque ele vai muito mais, ele é muito mais, né? Não são os fracos que andam em obediência, mas sim os fortes. O caminho para a presença de Deus envolve ouvir sua voz e depois obedecer à sua verdade revelada. Abraão é chamado o pai de todos os que creem. Isso está lá em Romanos 4,16. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 4, verso 16, que diz assim: as promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Glória a Deus, né? Então, Abraão foi um cara obediente. Abraão confiou no Senhor. Deus diz por intermédio de Isaías 51,
versículo 2. Abre aí a sua Bíblia. Isaías 51. Estou abrindo aqui a minha, tá? Então abra a sua também. Isaías 51, 2, que diz o seguinte. Estou lendo na versão da Bíblia Viva, tá? Sim, pense em Abraão, seu pai, e em Sara, que os deu à luz. Vocês estão com medo por serem poucos em número, mas lembre-se de que Abraão era apenas um quando eu o chamei. Apesar disso, eu o abençoei e ele se tornou uma grande nação. Glória a Deus. Então, Deus não chamou um grupo de pessoas, ele chamou somente um, né? Abraão, que teve a coragem de obedecer e seguir a voz de Deus. Então, é preciso coragem e um coração disposto para deixar o que é confortável, seguro e familiar, permitindo que o Espírito de Deus nos guie. Abraão deixou família, amigos, herança para cumprir o chamado. E o que eu e você temos feito? Muitas vezes a gente recebe uma palavra negativa e aí a gente decide não obedecer. Eu falo isso por mim mesma. Eu ouvi algumas coisas e eu me tranquei, eu me fechei, eu disse que isso não era para mim, né? Ah, não, isso não é para mim. Porém, o Senhor já tinha me falado várias vezes que Ele tem, né, um propósito, um ministério para mim, em cuidar de pessoas, em cuidar de casais. O Senhor me chamou para cuidar de pessoas e aí eu cuidar de pessoas. Como assim, né? Como fazer? E aí, quando eu recebi essas palavras, eu me tranquei e eu me entrei numa caverna e falei assim, não, eu não quero isso, eu não quero, eu não posso, se eu não consigo cuidar nem de mim mesma, como é que eu vou cuidar de pessoas? Como é que eu vou fazer isso? Só que o Senhor foi me mostrando que eu não consigo sozinha, nem cuidar de mim, porque eu só consigo se Ele estiver junto de mim, eu só consigo se Ele caminhar comigo. Porque se Ele não caminhar comigo, de fato eu não consigo. Eu sou pecadora. Eu preciso do Senhor na minha vida para que eu seja quem o Senhor quer que eu seja. Porque sem o Senhor eu não consigo. Então, é preciso sim deixar sua própria vontade, deixar o seu ego, deixar os seus sonhos, abandonar tudo aquilo que você acha que é bom para você e confiar no que Deus pode fazer por você. Porque às vezes a gente pensa assim que os nossos sonhos, nossas vontades são excelentes para mim. Só que a gente esquece que Deus é muito mais do que a gente pode pensar. E se Ele está falando que Ele tem algo melhor para você, por que não fazer como Abraão? Que teve coragem de seguir a voz de Deus, que teve coragem de deixar o conforto seguro da sua família, né, dos seus familiares, permitir que o Espírito de Deus os guiasse, né, deixar os amigos, deixar a sua herança. E o que você tem deixado para cumprir o chamado de Deus? Porque não é um mar de rosas, não é um conforto, não é esse o evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós, de conforto, de palavras de ânimo, de tudo lindo, não é. Lá na palavra fala pra gente negar a nós mesmos, que não é legal, já começa por aí, não é legal fazer isso.
né? É se diminuir cada vez mais. Tomar a sua cruz. Cruz não é um sinônimo muito bom, porque cruz nos lembra o que morte. Então, eu nego a mim mesmo até morrer. Até morrer. E aí sim, eu estou pronta para seguir a Jesus. Já parou para pensar nisso? Porque, né, eu me mato. Eu morro e aí eu vivo. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Não é um mar de rosas, não é assim, você vai ter tudo que você deseja. Você quer, você pode. Não, não é isso, não é. O verdadeiro evangelho é morra para viver, tá? Então, aqui, para conhecer ao Senhor, nós precisamos nos separar e seguir Deus até uma terra que ele escolheu, assim como Abraão fez. Abraão, para conhecer o Senhor, ele se separou e seguiu a voz do Senhor. Venha para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor já não mostrou, falou, vamos comigo lá para lá para terra dos cananeus. Não, o Senhor não falou isso para ele. O Senhor falou, vem comigo que eu vou te mostrar. Aí, por quê? Porque é assim que o Senhor faz conosco, Vem comigo que eu vou te mostrar. Aí vai de você querer ir com o Senhor para que Ele te mostre ou ficar e continuar aqui a sua vidinha do jeito que você acha que tá certo, do jeito que você acha que é firmeza. Deus abençoou a obediência de Abraão fazendo os seus bens e sua família crescerem durante esse processo, porque há um processo. Entretanto, quando Abraão deixou o lugar que lhe era familiar e foi para a terra para a qual o Senhor o guiara, ele se deparou com uma fome severa. Pensa nisso, pense a respeito disso. Deus promete abençoar Abraão, né? No caso ali era Abrão ainda. Fazer dele uma grande nação, fazer o seu nome grande em obediência. O que Abrão faz? Deixa tudo e segue o Senhor. Para uma terra onde há fome. Já pensou? Uma fome? Como assim fome? Se o Senhor prometeu me abençoar. Tá vendo só como não é uma zona de conforto? Tá vendo só como não é fácil? Não é fácil, como as pessoas aí têm pregado que a graça, né, a graça pós-moderna é o que? Não, você pode continuar fazendo o que você gosta porque o Senhor já te perdoou. Não, a Bíblia tem que ser mudada mesmo, porque essas palavras aqui já estão ultrapassadas. Não é fácil, não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. E o Senhor nos constrange a mudanças. Só quem cometeu aquele erro, aquele pecado, conhece como é difícil largar os vícios, a imoralidade sexual, como é difícil parar de falar o palavrão, como é difícil parar de mentir, como é difícil parar de olhar para dentro de si somente, viver essa vida egoísta de satisfazer os meus próprios desejos. Ou eu posso ser tudo o que eu quiser. Não, isso não é verdade, sabe? É uma vida difícil. Mas, quando a gente faz por amor ao Senhor, por amor àquilo que Ele já fez por mim, aí sim tem uma diferença. A maioria de nós, no lugar de Abrão, chegaria à conclusão de que havia deixado de ouvir Deus e teria voltado para sua terra natal. Mas Abrão não permitiu que a circunstância afetasse sua fé em Deus. Que ele podia chegar lá naquela terra e falar assim, o quê? Eu deixei lá o bem bom, o melhor. Porque, assim, uma coisa que eu vejo aqui também, tem muitas pessoas que de fato gostam de viver a vida que levam.
gostam de viver o que, para mim, no caso, a pessoa tá vivendo no pecado, mas ela gosta daquilo, ela gosta de viver daquela maneira. E aí eu ir lá e falar para ela, não, vamos para outro lugar, um lugar onde o Senhor preparou e tal. Ela vai olhar para mim e falar assim, não, aqui eu tenho tudo que eu quero. Existe, é possível. Não tô falando algo que é impossível de acontecer, porque é possível. Mas aí, o que vai acontecer? Só é possível essa mudança radical quando, de fato, nós deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Porque Abraão não permitiu que essa circunstância de fome afetasse a sua fé em Deus. Ele se manteve ali, ele sabia que Deus era capaz de prover o seu sustento em meio à fome, tá? Então, enquanto nós caminhamos em direção de Deus, precisamos obedecer a sua palavra em fé, seguir firmemente a nossa jornada. Por intermédio dessa obediência, Deus se revela a nós de uma nova maneira. Então, porque é assim que nós devemos seguir. Eu decidi seguir ao Senhor, eu decidi viver uma vida plena com o Espírito Santo, eu decidi caminhar com Jesus, eu decidi me entregar, eu decidi renunciar às minhas próprias vontades, meu próprio eu decidi. Então eu não posso no primeiro obstáculo simplesmente falar assim, não, vou voltar, vou retroceder. Eu não consigo retroceder. De repente eu posso até estagnar. É possível sim, estagnar. Viver várias experiências com Deus e depois estagnar. Falar assim, chega, não quero mais ir adiante. É possível. Porque quando o Senhor mostrou lá o rio para Ezequiel, ele pediu para o profeta seguir, para o profeta ir adiante. O profeta podia falar assim, não, aqui tá bom, Senhor, não quero mais ir não. Podia? Não podia? Claro que podia. Porque o Senhor nos dá essa liberdade de escolha. Mas ele não quis parar. Ele foi até os rios levarem, né? Jorrarem águas e mais águas. Por quê? Porque é o que o Senhor tem para nós. Tipo assim, dependa de mim, viva por mim. Deixa que eu te levo. Não queira conduzir. Não queira. E é isso que o Senhor fala para nós hoje. Considere aqui algumas pessoas de destaque na Bíblia e como elas se levantaram por fé e obediência. Então, o autor aqui deixou algumas pessoas para a gente olhar. O profeta Samuel testificou que Davi seria rei, mas Davi passou anos morando em cavernas no deserto antes de assumir o trono. A pessoa, você recebe lá e fala, eu tenho um chamado para você, você vai ser rei. Só que você vai ter que viver muito tempo no deserto, em cavernas, sendo perseguido. Você acha que Davi não poderia falar assim, eu não vou ser rei não quero mais ser rei não. Poderia, né? José sonhou com um grande futuro, né? Aquele sonho lá de José. Depois sofreu por 12 anos, primeiro sendo lançado em um poço, depois sendo escravo e, por fim, em uma masmorra antes de seu sonho tornar-se realidade. Já pensou nisso também? Como já citei aqui, né, José? José poderia ter falado assim, o quê? Não. E não ter se destacado, não ter feito o melhor, porque José foi fazendo o seu melhor onde ele estava. E é uma lição que eu tiro muito preciosa. Faça o melhor onde você estiver. Onde você está, você tem que dar o seu melhor. Porque às vezes a gente sonha tanto com a grandiosidade, com o ministério, um chamado extraordinário, né?
Mas o Senhor quer que o seu processo comece aqui, no pequeno. Então, faça com excelência. João Batista foi chamado para ser o grande profeta. Seu pai lhe contou sobre a visão do seu chamado. A memória dessa visão o fazia prosseguir enquanto ele perambulava pelos desertos da Judéia por vários anos. Então é outro que também foi parar no deserto para ser moldado, para ser transformado, para ser mudado pelo Senhor. Quando caminhamos rumo à sua presença, Deus se revela a nós de maneira totalmente nova. Em um cântico profético de louvor, Isaías declarou assim, Isaías 26, versículos de 7 ao versículo 9. Abra aí, Isaías 26, de 7 a 9. Mas o caminho do homem justo é plano. O Senhor torna o caminho fácil e reto para quem obedece a ele. Andando nos caminhos dos seus mandamentos, esperamos no Senhor. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Durante a noite eu busco o Senhor de toda a minha alma. E logo cedo o meu espírito anseia pelo Senhor. Quando o Senhor vier julgar o mundo, é que os homens vão desviar-se do mal e aprender a fazer o que é direito. Aleluia, né? Continuamos nosso caminho rumo à sua presença, ansiando por conhecer Deus melhor e por fazer o que é certo. Deus queria revelar-se aos filhos de Israel, assim como havia se revelado a Moisés. Moisés, gente. Moisés é outro cara top. Mas os filhos de Israel abriram mão dessa experiência. Olha só o que eles disseram. Deuteronômio 5, 27. Vamos ver aqui. O que foi que eles disseram? Deuteronômio 5, 27. Então Moisés chamou todo Israel e disse-lhe: ouçam com atenção. Desculpa, 5:27, estou lendo 5:1. 5:27. Portanto, fique você, Moisés, encarregado de ir e ouvir tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser. E depois venha e transmita tudo aquilo que ele disser a você. E nós ouviremos e obedeceremos ao que o Senhor, nosso Deus, mandar. Deus queria revelar-se. Deus quer se revelar a mim e a você. Mas às vezes a gente coloca intermediários. Não, Deus, se revela só a fulano de tal, porque aí ela fala para mim e aí eu obedeço. A gente faz isso. Então, Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Ele, ali, o povo de Israel nunca conheceram, nunca chegaram perto do Senhor. Eles só sabiam coisas a respeito do Senhor, né? Só sabiam, eles não tiveram as próprias experiências. Quem teve as próprias experiências foi quem buscou. E quem buscava, quando o Moisés ia lá na tenda, né? Na tenda da congregação, acho que é assim, no tabernáculo lá, quem ficava de longe era Josué, porque Josué queria viver as experiências dele com Deus. Moisés subia lá no monte, Josué ficava ao pé do monte, tipo assim, poxa, eu queria tanto ir junto. É assim, eles só sabiam de coisas, mas Josué pôde conhecer o Senhor, né? Assim sendo, nunca puderam cumprir seus mandamentos e eles jamais entraram na terra prometida. Aquela geração que eles falaram isso, não conheceram, não chegaram lá na terra prometida.
Deus quer que nos aproximemos da sua presença por meio da obediência. Tenha em seu coração a disposição de buscar a Deus. Purifique as suas mãos e o seu coração. Então prossiga com fé ao longo dos próximos 5 dias. Vamos falar a respeito de obediência. Vamos virar a página e continuar nossa jornada rumo à sua presença. Então nós vamos continuar aí durante esses 5 dias, ouvindo a voz do Senhor falando conosco. E que você possa se entregar. Se você não ouviu primeiro os áudios, a primeira semana, volte lá e comece essa jornada conosco, né? Nós temos uma playlist, nós temos vídeo por vídeo para que você possa ouvir. Ouça um de cada vez e deixe a Deus falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui continuar, né? Estamos na segunda parte do livro e nós estamos no 6º dia. Ouça e obedeça a Deus. O texto-chave está em Números, capítulo 20, versos de 7, 8 e 11. Números 20, versículos 7, 8 e 11. Então, vamos ler aqui. 7, 8 e 11. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara de Arão e reúna todo o povo, e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo e para os seus animais. Agora o versículo 11. Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara, e jorrou a água, e o povo e os animais beberam. De forma maravilhosa o Senhor deu água ao povo. Embora Moisés tenha desobedecido as instruções de Deus com relação à maneira como isso deveria acontecer. A água era a resposta para a necessidade do povo. E Deus não reteve o milagre do povo para punir Moisés. Porque Deus podia, né? Simplesmente não dá, porque era para ele falar a rocha. E ele bateu na rocha. Quando Moisés desobedeceu e feriu a rocha em vez de falar a ela, seu gesto fez com que o foco deixasse de ser Deus e passasse a ser ele mesmo. Frustrado com o povo de Israel, frustrado com Deus, porque a água não saiu imediatamente, Moisés feriu a rocha como havia feito antes no deserto de Sim. Ele fez isso lá em Êxodo 17, de 1 a 7. Vamos ler lá. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: Por que está brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Para matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: O que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu-lhe: Vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera, sobre a rocha no monte Horebe.
Bata com a vara na rocha, e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Massá quer dizer provação ou provocação. E Meribá quer dizer rebelião ou briga, tá? Então, Moisés já tinha feito isso uma vez, né? Moisés, talvez ele estivesse se sentindo confortável com a sua capacidade de liderar, se sentindo o máximo, né? Quem sabe pensou que Deus honraria o que ele considerava ser o melhor a fazer. Como Moisés não honrou a Deus diante dos israelitas, o Senhor o impediu de conduzir as pessoas para que entrassem na terra prometida. Apesar de que o Senhor não tinha prometido a Moisés de entrar na terra prometida. Pode ver na narrativa. O Senhor não promete a Moisés, eu vou te levar à terra, você vai entrar lá junto com o povo. Não, ele não fala isso. Ele fala que ele iria libertar, né, o povo da escravidão. Ele promete que o povo iria ser livre, que o povo iria ser liberto. Mas ele não fala assim que você vai entrar na terra prometida, certo? Vocês podem ver lá em Êxodo essa narrativa. Novamente, Moisés fez algo por conta própria. Quando ele tinha 40 anos de idade, tentou libertar o povo do seu modo. E é verdade, né? A sua própria força, usando sua força. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente tem o chamado, a gente sente o chamado e a gente quer fazer acontecer com as nossas próprias mãos. Mas o que aconteceu? Moisés teve o quê? As consequências. E que foram consequências gravíssimas. Porque Moisés quis fazer do seu jeito, do seu modo. E às vezes a gente quer fazer isso também, do nosso jeito, do nosso modo. E aí a gente tem consequências, porque a gente não tem forças, a gente não pode fazer as coisas sozinhos. Moisés tinha andado no poder e na força de Deus. Mas toda essa força tinha origem em sua dependência do Senhor, porque Moisés dependia do Senhor. Pode ver que todas as vezes que o povo vinha falar com ele, ou reclamar de alguma coisa, né, tal, o que ele fazia? Ele ia até o Senhor, ele ia até Deus para saber o que Deus queria. Moisés agiu independentemente de Deus em relação ao povo. Sua ação trouxe juízo e punição. Porque ele fez, tudo bem, ele foi até Deus, ouviu o que Deus queria, só que chegou lá na hora, ele estava tão injuriado e tão assim, que aí ele fez do modo dele. Deus disse que devido aos seus atos, Moisés não conduziria os filhos de Israel para a terra prometida. Já pensou? Muitas vezes a minha escolha e a sua escolha em obedecer à voz de Deus pode trazer sérias consequências e até mesmo ser ceifado aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto almejou, porque Moisés, querendo ou não, Deus não prometeu nada para ele, mas ele sabia que ele estava o quê? Indo em direção à terra prometida. Muitas vezes a gente pode morrer no deserto. Já parou para pensar nisso? E a gente nunca alcançar a terra prometida? A terra prometida aqui pode ser muitas coisas, tá? A terra prometida pode ser um sonho seu, né? Uma casa, pode ser um carro, pode ser um casamento, pode ser tantas coisas a terra prometida, como também pode ser o céu, né? Você fazer aqui as coisas e morrer na praia, certo? Que lá acho que é Mateus, o Senhor fala que afastai-vos de mim. E aí as pessoas falam assim, mas eu fiz isso em seu nome, eu curei pessoas, eu falei da tua palavra, não sei o que. Aí o Senhor fala, eu não te conheço. O que é isso? É morrer no deserto também. Para mim é morrer no deserto.
Porque você pensa que está servindo a Deus, e de fato você estava servindo, estava só sendo um instrumento. Que é possível nós sermos só um instrumento nas mãos de Deus e no fim, porque se até uma mula pode falar, já parou para pensar nisso? Será que eu e você não temos sido mulas para Deus? Então, e a mula não foi para o céu, porque a gente sabe que animais não vão para o céu, né? Não tem alma para serem salvos. Mas a gente sabe que ela foi um instrumento usado por Deus para falar com Balaão naquele momento. Então, às vezes, eu e você estamos sendo instrumentos, mas a gente não está seguindo rumo ao céu. Então, por isso que é bom a gente repensar se nós estamos obedecendo, se nós estamos aceitando aquilo que o Senhor falou para nós. De modo semelhante, o povo de Israel, estamos em uma jornada rumo à presença de Deus. Nossa jornada nos prepara para andar no poder e na glória do Senhor, sem o pecado e o juízo resultantes da desobediência. Olha só que legal. Nesse caminho, nosso orgulho é humilhado e a humildade é exaltada. O homem verdadeiramente humilde anda como Jesus andou, clamando: não farei nada até ver o Espírito do Senhor fazê-lo. Na minha própria força e capacidade não sou. E é bem isso mesmo. Já que estamos falando de Moisés, né? Uma coisa que é muito bonita também na história de Moisés é quando ele fala assim que o Senhor se rebela com o povo, que o povo era rebelde. E aí Moisés, o Senhor Deus fala para ele que ele vai prosseguir juntamente com um anjo, que Deus não ia junto com ele. E aí ele fala assim: não, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Sabe, a gente precisa entender que a gente precisa de Deus. Muito precisa, né? Mas é verdade. Nós precisamos do Senhor. O Senhor tem que estar conosco, porque se Ele não caminhar conosco, se Ele não ir conosco, nós não vamos conseguir cumprir esse chamado, esse propósito, aquilo que o Senhor tiver em nossas mãos. Nós não conseguimos, tá? Então, de fato, não farei nada até ver o Espírito Santo fazê-lo. Até ver o Espírito Santo aqui, ó, comigo, grudadinho. Que não sou digno, não consigo, eu não posso. Isso é o que? Você se humilha para que o Senhor seja exaltado através da sua vida. Porque o pecado não vai mais te dominar, o pecado não vai mais te agredir. Você vai ser livre no Senhor. É essa a intenção da obediência. Não é te reprimir, não é te deixar triste, angustiado. Não, pelo contrário. Quando a gente se submete a Deus, quando a gente obedece a Deus, a gente sente liberdade no Senhor. A gente sabe o quanto nós somos livres no Senhor, porque aí eu posso dizer não até mesmo aos meus próprios desejos. O profeta Abacuque escreveu uma coisa em Abacuque 2, versos de 1 a 3. Vamos ler aqui. Agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. Ele se queixou e agora ele ia esperar a resposta de Deus. E o Senhor disse o seguinte: escreva a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar a outros. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida.
Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Aleluia. Aleluia, não vai ser atrasado. Vai ser no tempo do Senhor. Abacuque declarou que escreveria o que viu e correria com essa visão no tempo designado. Já pensou nisso? E ai, Jesus, glória a Deus. E ele continua aqui, ó, no versículo 4, ele fala assim: anote isso. Os homens perversos confiam em si mesmos, seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. É aquele tal, mas o justo viverá pela sua fé. Sua alma não é reta nele. Oh Deus, aleluia. Então, o profeta, ele entendeu aqui que uma alma orgulhosa é uma alma deformada. Uma alma que não se dobra diante do Senhor, não deixa ser curada, não permite que o Senhor coloque luz nos seus sentimentos, nas suas emoções. Uma alma que não se curva é uma alma deformada, é uma alma amargurada, é uma alma soberba, é uma alma perversa, porque é uma alma que fracassou, né? Esse é um indivíduo que não espera pela palavra do Senhor, mas corre na frente, vai fazendo a sua própria força, na sua própria vontade. Ele não espera, ai, vamos esperar para ver o que Deus vai falar comigo. Não, ele não tem paciência, ele não espera. Aí o Senhor fala assim: para que eu vou ficar falando se ele nem espera? Se ele nem está com o ouvido inclinado para me ouvir. Eu preciso estar com o ouvido inclinado para ouvi-lo, mas ele não pode se inclinar um pouquinho para ouvir o que eu tenho a dizer para ele? Para ver o quanto eu quero que a minha glória seja vista nele? Porque os humilhados serão exaltados no Senhor. Não, a gente usa essa frase quando as pessoas nos atacam, né? Nos humilha, fala um monte aí a gente fala assim, os humilhados serão exaltados. Mas não é dessa forma. Não é assim, como vingança. Ah, tipo assim, agora você me colocou lá embaixo, porém eu vou lhe levantar. E isso vai acontecer. E não sei o quê, né? A gente acha que essa palavra é para esse tipo de situação, mas não é. É que quanto mais eu me deixo ser trabalhado, quanto mais eu me curvo diante do Senhor, quanto mais eu me submeto, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu dependo, aí sim eu vou ser exaltada no Senhor, porque a glória do Senhor habita em mim, a glória do Senhor já vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, e aí ele vai transparecer, porque eu vou ser transparente. Eu vou ser sincera, eu vou ser verdadeira diante de Deus e diante dos homens. E aí a glória do Senhor, aleluia, vai sendo o que? Vai transparecendo e vai fluindo de mim. Glória a Deus, que palavra, Senhor. Entende? É dessa maneira essa palavra. Não é para você se auto-vangloriar e achar que você vai ser exaltada diante dos homens. Não. A palavra de Deus diz que nós seremos exaltados diante do Pai que está nos céus. O Senhor quer sim nos exaltar, mas não para que nós nos vangloriemos, não para que nós nos sintamos, uau, um arraso. Ah, eu sou melhor que fulano. Não, 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 não. É para que a glória, a honra, o poder seja dado ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Muitas vezes queremos tomar a frente e correr em vez de esperar em Deus. Receba uma resposta. Receber uma resposta pode exigir paciência e uma obediência obstinada à voz de Deus. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, ainda que você sei lá, não está casando, obedeça. Não. O Senhor deu uma palavra, faça. O Senhor mandou, faça. Obedeça à vontade de Deus. Quando os nossos corações estiverem em sintonia em obedecer à voz de Deus, Ele nos mostrará como deseja que vivamos. Qualquer coisa realizada fora da sua direção e capacitação é um exercício inútil, certo? Em vão, é em vão, não faz sentido. Não faz sentido você continuar fazendo uma coisa que Deus não mandou você fazer. Não faz sentido. Se você é um filho, é um servo, é um amigo, você vai querer ouvir as instruções de Deus. Porque a gente se coloca, foi essas posições que o Senhor nos colocou. Como filho, como servo. Começa por aí. E como amigo. Já não quero que seja. Está lá em João. Já vos chamo amigos, porque obedece e tal. Tá lá em João, essa palavra, né? E se você sente isso, que você tem feito e você tá fazendo aquela curvinha para fazer a sua vontade, não. Se converta, faça a conversão e volte. Porque senão tudo que você vai fazer vai ser inútil e você vai ter sérias consequências. E você não vai encontrar a terra prometida. Amém? Então vamos aqui, removendo barreiras. Pare um instante para analisar suas ações. Você está usando o poder de Deus, poder de quem? Desculpa. Você está usando o poder de quem? O seu ou de Deus? Para aí e analise as suas ações. O que você está fazendo? Tá certo? Você tá fazendo, você tá se cansando, tá se sentindo exausta, o seu fardo tá pesado. Como é que você tá se sentindo? Se você estiver se sentindo uma carga muito pesada, não tá indo para frente, as coisas não estão fluindo, os obstáculos, tá chegando muito obstáculo e não tá sendo superado, saiba de uma coisa, isso não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, o fardo é leve, você não se sente cansaço assim, uau, não. Você consegue superar as barreiras, os obstáculos, porque são os processos que o Senhor vai colocando nas suas mãos para serem atingidos. Então pensa um pouquinho aí. Que passos práticos você pode dar para ser mais dependente de Deus? O que você pode fazer para ser mais dependente de Deus? Comece, em primeiro lugar, que lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, se doando ao Senhor, se colocando à disposição, deixando o Espírito Santo colocar luz nas trevas, deixando que o Senhor comece a curar as suas feridas. Conforme Ele vai curando, dói, machuca, mas você vai crescendo. Hoje meu filho, ele estava reclamando de dor nas pernas. E aí, de repente, assim, hoje não, já tem uns dias que ele tá reclamando. Ai, tô com uma dor nas pernas, uma dor nas pernas. Aí eu dei relaxante muscular, né? Dei algum para parar a dor, analgésico para parar a dor. Só que aí hoje eu entreguei ele ali na escola, né? E aí eu fiquei pensando e meditando, é dor de crescimento. Aí veio isso, né? É dor de crescimento. Que eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, tira essa dor do meu filho, né? Não deixa que ele fique sentindo essas dores, não. Aí o Senhor, na hora,
é dor de crescimento. Tipo assim, fica em paz, vai passar, mas ele precisa passar por essa dor, que é dor de crescimento. Então, a gente quer crescer, vai doer, tá? Então, pensa aí, medite, renove suas forças no Senhor e vamos orar. Pai Celestial, Deus amado, em nome de Jesus, quero, Senhor, aqui neste momento, me colocar à disposição e pedir que o Senhor nos mova a cada dia no Teu poder e na força do Teu Espírito. Não quero fazer nada sozinha, Senhor. Não quero fazer nada na força do meu braço ou nada para chamar a atenção, a minha atenção. Não, Senhor. Quero pedir, ó Deus, que o Teu Espírito haja sobre mim, que o Senhor esteja entrando em cada coração que está ouvindo essa mensagem, essa oração aqui agora. As pessoas que estão nos seguindo aqui a jornada junto conosco. Em nome de Jesus, Pai, nos mova. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me pelas vezes que eu te desobedeci, que eu não segui aquilo que o Senhor pediu, que eu fiz da minha forma, da minha maneira, Senhor. Me perdoa, Pai. E perdoa, Senhor, as pessoas também que estão te desobedecendo, que não estão seguindo da maneira como deve seguir, que estão fazendo a sua própria força, Senhor. Dá-nos um coração que anseia por Ti, porque nós precisamos do Senhor. Constranja, Senhor, com o Teu amor. Espírito Santo, vai entrando nessas vidas e mostrando onde precisa ser mudado, onde precisa ser modificado, a começar em mim, Senhor. Enquanto passo tempo em oração, Senhor, nós sabemos que podemos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, dirige os nossos passos. Nos guia, Senhor, pelas veredas da Tua justiça. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos do Senhor. Como o grande rei Davi, ó Deus, ansiou por ser uma pessoa que tem um coração igual ao Teu. Tu chamaste Abraão de teu amigo. Deus, eu quero ter um coração igual ao teu. As pessoas que estão aqui junto querem ter um coração igual ao teu. Eu creio, Senhor. Nós queremos ser teus filhos, teus amigos, ó Pai. Nós queremos ser teus servos, ó Deus. O escravo da orelha furada, Senhor. Eu quero ser esse escravo que por amor ao teu Senhor, ele se doa. Por amor, ele resolve dizer, não, eu não quero viver livre, eu quero continuar sendo escravo. Então, ó Deus, que o Senhor possa olhar para os nossos corações e achar graça. Ensina-nos, ó Deus, a viver em obediência a Ti. Senhor, em nome de Jesus, aprofunda o nosso relacionamento. Nos faz, ó Deus, seguir nesse rio de água viva. Nos faz, ó Deus, seguir e depender de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, nós precisamos do Teu amor, da Tua paz. Nós não venhamos a colocar intermediários entre nós e Ti, entre eu e o Senhor, que não haja intermédio de ninguém a não ser de Jesus, que se doou, que se derramou na cruz, que sofreu por mim, que me ama, que me amou, que vai me amar sempre. Somente Jesus pode fazer esse intermédio e mais ninguém. Então que eu não fique aguardando, ó Deus, fulano orar por mim, cicrano orar por mim. Não, que eu mesma possa orar por mim e pedir ao Senhor Jesus, que me ama tanto, que olhe para dentro de mim. Pai, que haja mais relacionamento, que haja mais amor, que haja mais cumplicidade entre nós e Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, eu faço essa oração neste momento. E me coloco, ó Deus, sabendo que o Senhor já está respondendo e já agradeço, Pai. Porque eu sei que o Senhor está aqui conosco, eu sei que o Senhor está nos levando a outro nível.
E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E luz para o caminho hoje, nós temos a leitura de Êxodo 17, de 1 a 7, Números 20, de 1 a 13, e Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 24. Peço que vocês façam essa leitura, se coloquem à disposição do Senhor para ouvir a sua voz, entender aquilo que Ele deseja, que o Senhor fale ao seu coração e que você possa compartilhar esse vídeo, né, deixar aí o seu like, fazer com que outras pessoas possam caminhar junto conosco. Eu agradeço aqui e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.